Em uma tese, há a necessidade de reunir as melhores ideias, o melhor vocabulário, as melhores definições, bem como as boas ilustrações e as citações dos mais distintos autores. O historiador francês Marc Bloch define história como a ciência dos homens no tempo, e Heródoto, considerado por muitos o pai da história, define-a como a investigação dos factos humanos para preservar a memória dos acontecimentos. De acordo com este último pensamento, cavar as coisas realizadas no tempo pretérito serve para preservar a memória. Mas, preservar a memória para quê? Há muitas razões para preservar. Uma destas, e talvez a mais importante, é apresentada pelo filósofo espanhol Jorge Santana, que diz: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. O tempo presente é caracterizado por muitas correntes de pensamento e movimentos emergentes. Mas isto não é novo, é assim quase desde sempre. A questão é que uma corrente determina um movimento, e este, de alguma maneira, molda a sociedade. Depois da grande perplexidade causada pela morte de Jesus Cristo, os discípulos foram melhor elucidados sobre a missão do Mashiach. Sua primeira vinda não tinha como objetivo libertar os judeus do jugo romano, em vez disso, libertá-los do pecado. Nestes termos falara o anjo Gabriel a José, marido de Maria: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim esclarecidos e havendo recebido o poder do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar. Sua mensagem era curta, clara e objetiva. Aquele que havia sido crucificado ressuscitou dos mortos e além dele não há outro Salvador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos. Esta mensagem muito incomodou os mestres da aristocracia de Jerusalém, dentre os quais havia os fariseus que enfatizavam as tradições e esperavam um Messias que os reconhecesse como os mestres da verdade. Havia também os saduceus, que instruídos na cultura greco-romana não acreditavam em espírito, em anjos ou na ressurreição dos mortos. Conquanto os dois grupos sempre divergissem e contendessem entre si, em vista de um inimigo, os cristãos, levantaram perseguição contra aqueles que, com sua mensagem, contrariavam suas opiniões e com suas ações aniquilavam sua autoridade tanto diante dos judeus como diante dos romanos. Por meio de um jovem fariseu chamado Saulo, os discípulos foram dispersos de Jerusalém e da Judeia, ficando apenas os apóstolos. Os que haviam sido espalhados iam fugindo e pregando o nome do Senhor Jesus Cristo onde quer que fossem. Os gregos que não criam, talvez em forma de zombaria, deram nome aos crentes. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Qual terá sido a motivação dos gentios para darem este nome aos discípulos? Recorrendo à história para nossa memória, vemos que na maioria das vezes os nomes dos movimentos foram atribuídos não pelos seus partidários, mas pelos que os observavam. Com frequência, estes nomes eram atribuídos motivados a partir do nome do precursor do movimento. Por exemplo, luteranismo, darwinismo, marxismo, ou do assunto defendido, presbiterianos, batistas, metodistas. Volvendo à história, vemos que os discípulos foram assim chamados por seguir e pregar a Cristo. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.